Caio, falando em eleição, pré-candidato Jair Bolsonaro pode ter que enfrentar a justiça, mais um, né? Que pode ter que enfrentar a justiça dessa vez por conta de racismo. Então, sinceramente, eu vou falar porque eu sou obrigado a falar, mas é o seguinte, na sexta-feira, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, impetrou, que fala, né, fez uma denúncia no Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro por algumas declarações que ele vem dando. Algumas declarações do ano passado, porém essas declarações, algumas delas, foram divulgadas também no fim da semana agora, que passou, na sexta-feira, pela Folha de São Paulo, quando fez uma reportagem falando sobre a mulher do Bolsonaro. É o segundo casamento dela e dele também. E é uma mulher que dá poucas entrevistas. A Folha de São Paulo falou, olha, é uma mulher bem mais jovem que ele, tal e coisa, ela é mais discreta, o casamento deles foi assim, foi assado, ela chorou, o Bolsonaro chorou, que a gente acha que ele é durão, ele não é tanto. Tudo bem, fez essa entrevista. E fez essa reportagem. E no meio dessa reportagem, lembrou de algumas declarações do Bolsonaro. Por exemplo, quando falou assim, o Bolsonaro, eles juntos têm uma filha, essa atual esposa do Bolsonaro. Uma menina ainda pequena. E do primeiro casamento ele tem os filhos homens, que são, inclusive, alguns deles deputados também e tal. Aí o Bolsonaro virou e falou, olha, eu tive 4 filhos, mas na quinta, 4 filhos homens, mas na quinta eu fraquejei e tive uma menina. Coincidentemente ou não, justamente quando a Folha relembrou essa fala do Bolsonaro, que já faz tempo, a Raquel Dodge entrou com essa ação denunciando. Quanto a racismo, o Bolsonaro conheceu uma comunidade quilombola e quando ele saiu de lá, ele, segundo a denúncia da Raquel Dodge, ele falou o seguinte, nossa, eu fui numa comunidade quilombola e os negros lá, terrível. O mais levinho deles pesava 7 arrobas e tal. A Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, ficou bem brava com isso e falou, bom, essa postura é inaceitável, inadmissível, então está aqui o Supremo Tribunal Federal, por favor, investigue isso, porque esse sujeito é racista, é machista, isso não pode. Bom, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, também está sendo denunciado pela Raquel Dodge por ameaçar uma jornalista. Então, há essas duas denúncias. Cabe agora à justiça dar seguimento ou não. Por mais que essas denúncias sejam aceitas e tal, pelos meus cálculos, não daria tempo de deixar ele na lei da ficha suja, que aí só quando está em trânsito em julgado e tal, então leva muito mais tempo do que isso. Porém, são aquelas coisas que vão acontecendo para ir minando o sujeito. Eu falei no começo que eu não gostaria de falar sobre isso porque, sinceramente, são, na minha opinião, declarações imbecis, porém a ponto de virar e falar, olha, é racista ou é machista, não sei, eu não tenho nada que defender Bolsonaro, não voto nele, ficaria muito chateado se ele fosse eleito, então antes que falem, tá defendendo que é Bolsonaro, não tem nada disso, mas são declarações idiotas, não são declarações criminosas, a virar e falar, o cara é gordo. Mas vamos pegar pela frase da própria Raquel Dodge, né, a procuradora, diz o seguinte, olha, você tem o direito de falar, mas você é responsável pelo que diz. Sim, peraí. E aí você juntando todas as coisas que já aconteceram na trajetória política do Bolsonaro, né? Não vou falar dos projetos da Câmara, porque parece que não tem, né? Você vai procurar alguma coisa lá, não tem. Parece que não tem. Mas pelas polêmicas, pelas acusações de homofobia, de incitação ao estupro, né? Essa questão do filho envolvendo uma jornalista que era assessora dele, do Eduardo. Essa fala dele horrível, né? Se dirigindo às pessoas. Quer dizer, o conjunto da obra, meu amigo. Não, o que acontece entre os depoimentos do Bolsonaro e do filho do Bolsonaro? A Raquel Dodge abriu essa investigação, esse processo contra o Bolsonaro, porque ele não pode sair por aí dizendo o que ele pensa. Como assim? Você fala que teve 4 filhos homens e na quinta você fraquejou e teve uma mulher. Eu acho isso... Cara, é a opinião dele, é liberdade de expressão. E a Raquel Dodge também está denunciando o Eduardo Bolsonaro porque ele constrangeu o direito da jornalista de ter liberdade de expressão. Peraí, mas então existe liberdade de expressão? O Bolsonaro não pode falar o que ele quiser? De novo, eu acho que ele fala umas coisas que são mais groselhas do que eu falo aqui no Morning Show. Porém, você tem que pegar no pé do cara com as coisas certas. Agora, virar e falar que é uma declaração criminosa, porque ele falou que fraquejou e teve uma filha mulher,
Mas no caso do racismo, racismo Mas é cadê o crime, racismo? né? Só porque ele falou que os negros eram gordos? Na questão Sei. de como se referir aos quilombolas, enfim. Mas aí eu acho que não é o caso de Você virar tá e falar, relativizando, "Meu, você é um idiota, não bolsominion disfarçado, Não, Caio. para com isso. Tá um pouco. Tô achando que tá um pouco, sim. Sim, Ele tá sendo coerente, pô. Ó, o Bolsa Progressista que vai dizer aqui. Acha, Fazendo- Bolsa? É isso aí, tem que relativizar um pouco as coisas. Não é tudo extremista aqui também, hein? Tá ok?